Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amado Deus e Pai, a leitura da Tua palavra já é abençoada, agora que as palavras sejam para a Tua honra e glória, para a nossa reflexão e para a nossa edificação. Em o nome de Jesus, amém. Eu tenho aprendido muito com as orações do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós passamos por cima daquelas primeiras palavras de saudação paulina, embora sejam riquíssimas, e frequentemente passamos os olhos também por cima das orações sem realmente prestar atenção a elas, porque queremos chegar logo ao conteúdo, à carne da carta, assim, às admoestações, aos ensinamentos. Mas a verdade é que essas orações nos ensinam muito e podemos aprender demais. Até motivo de reflexão e estudo, nós voltarmos para as orações do apóstolo Paulo. As suas orações foram, em primeiro lugar, por excelência, orações pastorais. A primeira obrigação, a primeira tarefa de qualquer pastor é orar pelo seu povo. Ele de ser um intercessor. Ele não é um gerente, ele não é apenas um mestre, ele é um sacerdote. E um sacerdote representa o povo perante Deus e também traz a palavra de Deus para o povo. Pastor não tem apenas que ter uma vida de oração como os demais membros do corpo de Cristo, mas em particular o pastor tem que ter uma vida de oração intercessória. Por isso que Paulo inclui até nas suas cartas os motivos, as razões, e nós vemos o coração de um pastor nas suas orações. E ele nos ensina o que ele almejava para o seu povo, das quais também dessas coisas nós também podemos aprender quais devem ser as nossas motivações e os nossos alvos para a nossa igreja. As orações de Paulo também foram teológicas. Seu conteúdo nos ensina coisas fundamentais a respeito de Deus, a respeito da natureza de conhecimento espiritual, da natureza de Cristo, do lugar de Cristo em nossas vidas e do nosso papel na vida cristã. Teologicamente ricas e precisas, mostram que merecem o nosso estudo e a nossa atenção. Como já falei, nós passamos por cima dessas orações. Essas orações são inexoravelmente entrelaçadas com o conteúdo das cartas que ele escreve e frequentemente nos dão sinais claros do teor, da música, do propósito da carta. Enfim, as orações de Paulo sinalizam o que realmente importa na vida da igreja e na relação do pastor com a sua igreja e dos motivos que devem nos levar de volta para o lugar secreto de oração. Nesta oração que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo apontou algumas coisas que eu quero frisar rapidamente e que tem tudo a ver com este dia. Primeiro, ele aponta para o espírito de revelação e conhecimento. Entender as coisas de Deus requer um milagre em qualquer vida. Ninguém compreende as coisas de Deus naturalmente. Por mais inteligente, por mais dedicado e estudioso, a verdade é que conhecer a Deus é algo que Ele nos concede pela sua graça e opera pelo seu poder.
Ninguém tem a capacidade de conhecer a Deus, tanto que na promessa que nós temos em Jeremias 31, quando fala sobre a nova aliança, disse: eu porei as minhas leis no seu coração, escreverei não mais em tábua de pedra, mudarei seu coração. Ele disse: não mais. Um dirá para o seu próximo: conheça o Senhor. Joel é citado também. E nós sabemos que cada um de nós tem o privilégio de conhecer a Deus pessoalmente e as coisas de Deus no nosso íntimo. O mundo não entende isto que nós entendemos, o mundo não vê o que nós vemos. Por quê? Porque Deus nos concedeu esta capacidade. Não é que cada um reinventa a verdade, muito pelo contrário, é uma verdade só. A verdade é uma só, pois há um só Deus. E por isso nós podemos juntos afirmar os nossos credos e confissões, porque é algo que não é feito em casa, não é ao bel prazer de cada um, não. Mas para nós abraçarmos a fé dos antigos e a verdade apostólica, isto requer um milagre de Deus, requer um espírito de revelação e de conhecimento, enxergar a nossa vida do ponto de vista de Deus, enxergar o mundo com os olhos de Deus, compreender as coisas como Deus compreende e revela nas Escrituras, é um dom de Deus. Então Paulo faz disso um motivo de oração. Nós também devemos orar para este fim, quando nós ficarmos de pé, que Deus dê ao nosso povo, as pessoas que virão para as nossas igrejas para ouvir, o espírito de revelação e de conhecimento, pois nada do que nós fizermos, por mais excelente que seja, assim como as Escrituras Sagradas, que são excelentes, inerrantes, infalíveis, também não podem ser compreendidas, a não ser que Deus abra o nosso entendimento e o nosso coração, derrubando todas as barreiras que o mundo levanta. Ele aponta para o conhecimento da esperança para a qual somos chamados. E esperança é um assunto vasto. Mas esperança é algo que pessoas também não têm porque não enxergam além do óbvio. Pois Paulo mesmo disse: esperança que se vê não é esperança. Então a esperança é vislumbrar algo que os olhos não veem. É entender algo que o raciocínio também não consegue alcançar. Nós vivemos por esperança. Cada vez que eu oro fundamentado na esperança de que Deus me ouvirá e atenderá a minha oração. Quando resistimos à tentação, nós adiamos prazer. Para quê? Para um prazer maior que nós esperamos ter em Cristo no porvir. Todo cristão vive à luz da esperança da volta de Cristo e da nossa habitação eterna com Ele. Ele aponta para uma terceira coisa, ele aponta para o glorioso poder de Deus que atua em nós, que nós conheçamos o glorioso poder de Deus. Frequentemente nós nos esquecemos, amados irmãos, de que para tudo que nós enfrentamos, há um milagre à espera. Para qualquer desafio, para qualquer problema, a solução não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos. A igreja não é um projeto nosso. A igreja não é o nosso reino. Toda a honra, toda a glória e todo o reino é dele. E ele é quem atua em nós. É o seu glorioso poder. A igreja é um milagre. Eu sou um milagre em progresso. Você é um milagre em progresso. Diga para o seu vizinho: você é um milagre em progresso. E se você for um problema, então você é um milagre esperando para acontecer. E se alguém problemático estiver do seu lado, diga: você é um milagre esperando para acontecer. Eu estou vendo casais aí já. É ele ou é ela. E esse poder
que Paulo aponta nesta oração é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Como cristãos, como pastores, nós falamos da ressurreição comumente, embora seja glorioso, nós às vezes nos esquecemos que a ressurreição foi algo sem precedentes e sem paralelos no nosso mundo. Deus andou entre nós, tomou sobre si a nossa frágil humanidade, foi à cruz, desceu ao túmulo e no terceiro dia Ele venceu o poder que aterroriza a humanidade desde Adão. Ele derrotou o maior poder neste mundo, que é a morte. Derrotou. E esse poder atua em nós. Em nós. Nós nos esquecemos o quanto isto é extraordinário. Esse poder não tem paralelo neste mundo. Não há nada ao qual possamos comparar o poder de Deus. Um exército, não. Uma bomba atômica, não é nada. O governo, impérios, são pó debaixo dos seus pés. Por isso que quando nós lidamos com o poder de Deus, lidamos com algo tão extraordinário que Paulo chegou a dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Paulo está dizendo, eu almejo, eu oro para que vocês entendam isto. Entendam isto. A nossa intercessão pastoral deve ser para que o povo entenda coisas que o mundo não consegue entender, que a mente humana não consegue alcançar. Até dentro da igreja, nós enfrentamos sempre uma certa incredulidade latente e recorrente. Cremos em Deus por algumas coisas e por outras dizemos, isso é difícil, isso não tem jeito não. Amados irmãos, para aquele que crê, tudo é possível. Ao que crê. Nós vivemos por um princípio que o mundo não entende. O mundo acredita em dividir e conquistar. O mundo acredita que é o mais forte, é o mais rico que vai vencer as batalhas. Nós cremos, no entanto, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que vitórias são alcançadas. É pelo Espírito de Deus que o seu reino cresce neste mundo. É pelo Espírito de Deus que qualquer coisa que nós fizermos terá efeito e consequência. Não será pela nossa inteligência ou cultura, força de vontade, não é por termos um pulso forte ou por batermos na mesa, mas é porque o Espírito de Deus age em nós. Então, quando nós voltamos à passagem bíblica que norteia a aliança das igrejas cristãs da Nova Vida, nós lemos esta passagem com conhecimento espiritual, com olhos que veem além do que o mundo vê, com uma esperança que o mundo não tem, e entendendo que há um poder presente aqui entre nós. Então, quando abrimos esse Salmo 183, vejamos esses elementos presentes. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão,
até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando ele desce os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção de vida para sempre. Em termos contábeis, humanamente estratégicas, a aliança talvez não pareça para muitas pessoas um bom negócio, mas nós não fazemos negócio aqui. Nós vivemos pela fé num poder que não só garante a folha de pagamento, mas traz saúde para os nossos ossos, sono para a nossa cabeça à noite e bênção para a nossa descendência. Muitos lançam mão de coisas que podem trazer benefícios de curto prazo e depois seus filhos se perdem. As suas vidas são lembradas não com honra, mas com vergonha. Nós sabemos que o sacerdote do Senhor precisa andar em união, precisa entender questões de autoridade, de comunhão, de submissão mútua, coisas que estão presentes nesta aliança. Pois eu não sou, nem os bispos são, gerentes ou sargentos. Nós somos líderes de um rebanho de homens notáveis, que foram separados por Deus para liderar o rebanho do Senhor e que voluntariamente afirmam uma comunhão e uma união que, francamente, não existe neste mundo. E não existe nem tampouco na igreja. Muitas igrejas são unidas porque existe uma pensão de aposentadoria em comum e não podem sacudir o barco porque não pode perder sua pensão. Ou muitos se mantêm supostamente unidos porque de fato alguém está assinando sua carteira e se não andarem na linha vão ser postos no olho da rua. Alguns estão unidos porque formam um bloco político e acham que vão conseguir benefícios através disto. O que isso nos beneficia, andarmos unidos? Aos olhos do mundo, muito pouco, muito pouco. Mas Deus nos deu uma visão de que o que mais importa é a bênção do Senhor. Eu olho ao redor, graças a Deus chegamos aqui. Que coisa bonita, não é não? Construído, tem acertos, muitas coisas. Temos um pequeno eco aqui, temos que trabalhar isso. Lá fora a entrada ainda não está pronta. Os jardins foram plantados ontem. Foi atrasado a preparação do saguão, não podemos usar ele plenamente. Mas estamos aqui. Mas, meus irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui são 4 paredes. Sem a bênção do Senhor, é apenas um prédio bonito. Tem prédios mais bonitos do que este, que não são usados para a glória do Senhor. A única coisa que faz desse prédio algo de importância é a bênção de Deus. É a única coisa. A unção de Deus, a presença de Deus. Se Deus não estiver aqui, então isso será um monumento à nossa vaidade e nós seremos destruídos por Ele. Assim como qualquer coisa que você fizer. Não importa o tamanho da igreja, não importa a beleza da igreja, não importa o quanto você é conhecido, se você é famoso ou se você é respeitado na sua cidade, nada disso importa em comparação com a unção de Deus. Os apóstolos eram homens rechaçados, perseguidos, expulsos das cidades. Paulo chegou a dizer, o mundo não era digno deles, não merecia. Então, não é por causa de honrarias ou reputação, mas é pela glória de Deus e a unção de Deus que recai sobre nós. Como é que nós, então, nos asseguramos que isto acontecerá? É seguindo os preceitos de união e submissão mútua. Hoje, pela 21ª vez, ou seja, hoje completamos
20 anos. Desta fase de uma denominação que começou e passou por muitas fases, passou por muitos ajustes. O meu pai veio ao Brasil, estudou português, começou uma cruzada, reuniões públicas no 9º andar da Associação Brasileira de Imprensa, fez campanhas no Maracanã, publicou livros, fez programas de rádio, eventualmente comprou uma emissora de rádio. A igreja, começamos a plantar a primeira igreja em Bom Sucesso, depois em Niterói, depois em Botafogo, e começamos a crescer, mas sem bem uma definição do que éramos assim uma igreja que ia se multiplicando, mas sem, digamos, uma filosofia de trabalho em conjunto. Nós todos conhecemos a história de como, após a morte do meu pai, muitas pessoas chegaram dizendo: bom, acabou a nova vida acabou. O bispo Roberto se foi, e agora o filho dele, nem sabemos quem é, porque eu estava lá cuidando dele, deitando água sobre as mãos dele, que eu tinha feito um voto de servir a ele. E Deus foi misericordioso, que a despeito de todas as minhas falhas, eu não tenho o carisma que o meu pai tinha. Ele era um homem espetacular e genial. Eu dou conta do recado, né? E eu louvo a Deus pela misericórdia que Ele tem tido para comigo. Mas, meus irmãos, para cada geração Ele levanta uma pessoa diferente, porque o desafio é diferente, a obra é diferente, o Brasil é diferente. O Brasil de hoje não é o Brasil de 1960. E daqui a não sei quantos anos, segundo os bispos, mais 50 anos, porque eles sempre falam, o bispo Birajara disse, daqui a 50 anos eu vou estar fazendo isso, aquilo, tal, e a gente... mas... Quando chegar a hora da próxima geração, será um Brasil diferente. Terá que ser diferente. Mas para este dia, Deus tem nos dado uma direção muito clara. Nós, hoje, vamos voltar a assinar esta aliança que se perpetua por este símbolo. Isso aqui é um gesto emblemático. Alguns dos nossos não estão aqui. Alguns falaram comigo, dizendo, olha, tive uma impossibilidade, alguns estão enfermos, alguns estão longe, mas nós representamos o todo. Eles estarão assinando na medida que vão poder assinar nas próximas semanas, estaremos trazendo para o presbitério, mas os que estão aqui representam o corpo todo. E nós vamos então passar para a assinatura, que vai se proceder assim. Vamos subir por este lado e dizer o nosso nome e a igreja, nossa igreja, e depois assinar e voltar. E no fim, nós então vamos todos subir para bater uma foto oficial. Essas fotos oficiais são fantásticas, né? Eu vejo algumas fotos, tem cada assombração do passado dessas fotos antigas. Eu digo, meu Deus do céu, olha isso aqui estava aí, ai meu Deus. Então, está na hora da gente bater uma nova foto. Porque as antigas não estão servindo mais. Não estão servindo mais. Não? Então, Deus queira que nunca tenhamos que olhar para essa nova foto e dizer, meu Deus do céu, isso aqui estava conosco. Mas vou pedir que o bispo Celso venha ler a aliança para nós, e então ele será o primeiro a assinar, e então seguindo primeiro pelos bispos, e desse lado virão pelo meu lado esquerdo e voltarão, e então no fim nós estaremos batendo a foto. Bispo Celso. Amém. Eu gostaria que os pastores ficassem de pé, o corpo do episcopado também, para essa leitura. Ela é uma leitura de fé,
de uma declaração de unidade entre nós. É importante que nós possamos também, de pé, honrar esse compromisso. Nós, os signatários deste documento, presbíteros e bispos da Igreja Cristã de Nova Vida, estabelecida pelo Espírito Santo por meio do seu fundador, Walter Robert McAllister, visando a melhor atender o nosso chamado bíblico, em prol da unidade da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e em benefício do rebanho do Senhor. Na parcela do corpo de Cristo sobre nossa responsabilidade, declaramos-nos a partir desta data, perante os homens e diante de Deus, em aliança de unidade, sob a liderança do bispo primaz da Igreja Cristã de Nova Vida, Walter Robert McAllister Jr., e do seu colegiado de bispo. Para tantos, assumimos e firmamos no presente documento, individualmente e coletivamente, o compromisso abaixo descrito de esforçarmos-nos continuamente para buscarmos e mantermos uma unidade de interpretação, aplicação pessoal, ensino e pregação da sã doutrina, conduzindo-nos em comportamento moral e ético excelente, em níveis pessoal, familiar, civil e pastoral, compatíveis com a nossa vocação ministerial e para testemunho de nossa nova natureza em Cristo, como descrito pelas normas éticas da Igreja Cristã de Nova Vida. Honramos os compromissos materiais e financeiros da Igreja Cristã de Nova Vida, nacional como um todo, por meio do fiel recolhimento ao colegiado de bispo dos dízimos e de todas as entradas financeiras de nossas igrejas locais, honrando igualmente todos os compromissos materiais e financeiros da Igreja sob responsabilidade direta e pessoal de cada um de nós. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2015. Podeis sentar. Vamos ver a assinatura agora. É o seu primeiro? Qual é o seu primeiro? A rigor eu não assino, né? Porque eu já me comprometi com Ok. eu mesmo. Jorge do Fragoso. Paulo Lima, Marechal Hermes. Bispo Rubem, Igreja Cristã de Nova Vida, Nova Iguaçu. Bispo Carlos Alberto, Igreja Pentecostal de Nova Vida de Nilópolis. Bispo Birajara, Secretaria de Missões. Bispo Luiz Paulo e CNV Botafogo. Levi Rocha e CNV do Jardim América e do Jardim Primavera. Valdez Itaboraí. Everton Amado, Posse, Nova Iguaçu. Lauremir Itaboraí. Jorge e CNV Vila Nova. Roberto Azen, CNV Freguesia.
Sandro Augusto, Santa Cruz. Roberto Carlos, Petrópolis. Gonçalves, bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu. Jones, Parque Flora. Irã Lopes Dias, Engenheiro Pedreira e Japeri. Missionário Alexandre e CNV Japeri. Márcio Carvalho e CNV Miguel Pereira. Josenildo, lote 15, Belfor Roxo. Simval Araújo, Engenheiro Pedreira. Alex Cerâmica, Nova Iguaçu. Jorge Moisés, Jardim Corumbá, em Nova Iguaçu. Hélio Machado, Comendador Soares, Nova Iguaçu. Rafael Monteiro, Comendador Soares, Nova Iguaçu. Gilberto Gomes, Vilar Novo, Belfor Roxo. Luiz Fernando, Cotia, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eli Ferreira, Jardim Chavantes, Belfor Roxo. Marcos Marechal Hermes. Alessandro Toledo, Freguesia, Congregação Anil. Valdinei Nunes, Itabuna, São Pedro, Bahia. Fabrício Marechal Hermes. Banco de Areia, Mesquita, Pastor Manuel. Adriano, Chatuba e Mesquita. Fábio, Vista Alegre. Celso Félix, Barra São João e das Ostras. Jeremias, Urucânia. Marcos Muniz, Itaguaí. Anderson Cota, Vilemil, Mesquita. Reginaldo, Guarapari, Espírito Santo. CNV Araruama, Missionário Benaldo.
Oswaldo Chaves, Cabo Frio. Fernando Lopes, ICNV São Gonçalo. Josimar Santana, ICNV Engenho Novo. João Amaral, Igreja Cristã Nova Vida em Portugal. André Cunha, Taquara. Evandro Paciência. Luiz Cláudio, ICNV Santa Margarida. Arlindo, auxiliar do Bispo Rubem em Nova Iguaçu. Laerte Curicica. Renato Marchini, ICNV de Brusque, Santa Catarina. Josias Soares, Santa Cruz da Serra. Eduardo Lemos, ICNV Jaconé Saquarema. Antônio Carlos, ICNV Friburgo. Roniel Oliveira, Santo Antônio, Itabuna, Bahia. Fabiano Vilo Maitá, São João de Meriti. Saulo Vilo Maitá, São João de Meriti. Missionário Carlos Soares, Igreja de Poços de Caldas, Minas Gerais. Paulo de Tarso, ICNV Maricá. Márcio Pepe, ICNV Abolição. Renato, ICNV Guadalupe. Carlos Farage, ICNV Fanchen, Queimados. Fernando Realengo 2. Fábio, ICNV Belmonte, Queimados. Tiago Realengo 2. Walter Lemos de Almeida, Engenho Novo. Manuel Orico Filho, Taquara. Hélio Lopes Filho, Taquara. Walter Medeiros Meyer. Jorge Nascimento, Santa Cruz. Aguiar, Caxambi. Jefferson, ICNV Vila Isabel. Antônio José, Paracambi. Ricardo Seropédica. Alain Lages, Paracambi. Jorge Ricardo, Paracambi. Missionário Cláudio, Santa Sofia, Paracambi. José Luiz, Angra dos Reis.
Francisco Trindade, auxiliar de Jardim América. Francisco Barbosa, Sepitiba, Cesarão. Felipe Lídia, Freguesia. Missionário Alex, Três Rios. Luciano Souza, Cabo Sul, Nova Iguaçu. Elias, congregação de Mesquita, Edson Passo, Mesquita. Francisco Realengo. Inaugurou a Folha Nova, hein? Clóvis Oliveira, Parque São Bernardo, Belfor Roxo. Jorge Duarte, Colombo, Paraná e Mesquita, Rio de Janeiro. Marcos Riachão, Nova Iguaçu. Aloísio Ferreira, ICNV Saquarema. Antônio Carlos, Duque de Caxias. Weber, ICNV Vila. Wilson Pian, Belfor Roxo. Levi Gomes, ICNV Coelho da Rocha, São João de Meriti. André Sarapuí, Duque de Caxias. Rogério, Engenho Novo. Roberto Viana, Engenho Novo. Paulo Cardoso, Jardim Catarina Novo, em São Gonçalo. João Marinho, Gravatá e Serra das Caraíbas, Pernambuco. Francisco, ICNV em Natal, Rio Grande do Norte. Paulo Torres, Nova Era, Nova Iguaçu. Benedito Buarque, Austin, Nova Iguaçu. Luiz Carlos, Nova Iguaçu. Otávio, Nova Iguaçu. Marcelo Maia, Catedral. John McAllister, Catedral.
João Vieira, São Fidélis. Marcos Fernandos, ICN Varginha, Minas Gerais. Ronaldo Rocha Miranda. Edson Melo, Irajá. Moisés, Sorocaba. Wilson Areia Branca, Belfor Roxo. Celso Mendes, Vila da Penha. Isaías Rocha Miranda. Ragner Chagas, Botafogo. Átila Pio, Santo Cristo. Raimundo Amaral, Parque Lafayette, Duque de Caxias. Paulo Jorge, Vila da Penha. Jefferson Rocha Miranda. José de Melo, Vista Alegre. José Antônio Moreira, Bangu. Adivaldo, Vila dos Teles, São João de Meriti. Reginaldo Ramos, Macaé. Draut, Nova Campinas. Silas Menezes, Campina Grande, Paraíba. Josinaldo Cavalcante, Maceió, Alagoas. Leandro Freitas Rocha Miranda. Missionário Valdemar, ICNV Santana do Ipanema, Alagoas. Carlos Roberto, Itapuã, Salvador, Bahia. Fábio, Vila da Penha. Edilson de Magé. Renato Rocha Miranda. Marcone, Campina Grande, Paraíba. Terra boa. Luiz Vieira, ICNV, Campina Grande, Paraíba. Álvaro Rocha Miranda. Alexandre Barbosa, Recife, Pernambuco. Cordeiro, Recife, Pernambuco. Aloísio Xavier, Campina Grande, Paraíba. Pedro Tito, Nilópolis.
Robson Fernandes, Campina Grande, Paraíba. Pastor Jorge Antônio, ICNV Juscelino. Luiz Alberto Jabu. Márcio Henrique Jabu, Congregação Viegas. Álvaro Areias Queimados. Robert França, João Pessoa, Paraíba. Missionário Marcos Sá Lins. Marco Copacabana. Alexandre de Copacabana. Evandro Rocha, Tijuca. Bispo Rubem, Bispo Birajara. O colégio original, formado por nós e outros dois que não estão mais conosco. Esses homens aceitaram a ordenação episcopal há 22 anos atrás e têm sido os meus conselheiros esse tempo todo, homens de fé, homens sem pretensão, sem ambições pessoais. A única missão é de fazer a obra de Deus. Eu louvo a Deus por eles. Os outros membros do colégio que fazem parte desse corpo que me aconselha e me mantém na linha. Quando eles dizem não, eu não gosto. Mas eu ouço e eu espero até receber sim de todos. Nós vamos ficar de pé. Durante muitos anos, o Bispo Irajara abriu mão do seu tempo para nos ajudar a construir uma catedral que eventualmente se mostrou inviável e ele sacrificou muito. Mas hoje estamos aqui. Segunda vez deu certo, né? Vou pedir que ele nos abençoe. Hoje, há uma semana, estaremos fazendo uma ordenação aqui. 4 pastores serão ordenados. Ordenações serão aqui na catedral. Então, 4 pastores serão ordenados semana que vem. Mais 3 até agora, já confirmados para setembro. Aqui também. Semana que vem, às 10 da manhã, quem puder estar conosco para formar presbitério, nós estaremos, então, realizando esta ordenação. Mas receba agora a bênção final, Bispo Birajara. Coloque a mão sobre o seu coração para receber esta oração. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo, pela bênção deste dia, pela graça recebida. O nosso coração, a nossa alma se enche de alegria ao ver a Tua graça, a Tua misericórdia para conosco, a Tua mão nas nossas vidas durante todos esses anos, ó Pai.
Queremos agradecer a Ti, te dar graças, sabendo que a jornada não terminou, como disse o Teu servo, que ainda há uma jornada a ser trilhada, palmilhada por nós, mas também sabemos que a Tua mão está sobre nós, Senhor, que Tu estás conosco. Isto nos dá aquele descanso na nossa alma, Senhor, no meio das lutas, das provações, no meio das tempestades, Tu estás conosco, Senhor. Abençoa, pois, o Teu servo, abençoa a vida de Bispo Walter, abençoa Pastor John, que estará ministrando nesta casa, Pastor Marcelo, que a graça do Senhor seja derramada, que a Tua unção se faça presente neste lugar, ó Pai. Agora abençoa-nos, ó Deus, abençoa os bispos, pastores, os irmãos amados, suas famílias, que a graça do Senhor seja sobre todos nós, ó Pai. Leva-nos agora em paz aos nossos lares, que a nossa casa esteja em paz, o nosso coração descansando em Ti, ó Deus. Nós te pedimos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, que a congregação diga amém. Deus abençoe vocês. Amém.